A gente vai dar início após a fala do doutor André Carnevale. Os facilitadores e os organizadores desse webinar fizeram um pedido para ser gravado, até mesmo para a gente contemplar os outros profissionais médicos que não conseguiram participar hoje. Eu deixo a palavra com o doutor André Carnevale. Muito boa noite para todos os presentes. É com muita satisfação que aqui a gente está fazendo esse encontro. É um tema muito importante para os dias atuais, mas ainda considerando a pandemia que veio nos mostrar o quanto, qual a forma que será o nosso futuro, muito dependente de situações relacionadas ao mundo digital. Então, nada melhor do que a gente se preparar para o que o pessoal vem chamando, né? Até já cansou esse termo novo normal, porque agora já não é nem mais novo assim, não é mais novo, mas a gente está tendo que se acostumar com isso, e é importante que a gente saiba como se preparar para esse futuro de curtíssimo prazo que já está aí à nossa porta. Obrigado pela presença aí do pessoal do Brum e Custer, que é quem está nos brindando com esse tema. Agradeço aos cooperados que estão aqui presentes. A gente sabe que segunda-feira é um dia complicado. E é importante a gente dizer também que este tema e este encontro foi de vontade espontânea do próprio escritório Brum Custer, que vem, como disse, nos brindar com esse tão importante tema. Obrigado mais uma vez e passo a palavra agora para o pessoal que vai ministrar este assunto. Muito obrigado, pessoal. Bom, boa noite, pessoal. Queria agradecer ao doutor André aí, fazer a abertura, todas as pessoas da Copanestes que se envolveram aí para a gente realizar esse webinar. Então, a Brum Custer, Marques e Fragoso Advocacia, em parceria aí com a Copanestes, cooperados da Copanestes, para apresentar esse webinar com o tema de responsabilidade civil médica e os impactos da LGPD na área da saúde. Então, como o doutor André bem colocou, né, estamos aí cada vez mais inseridos na era digital, nesse turbilhão de situações que tem acontecido por conta da Covid, e agradecer, né, vocês aí por dedicarem um tempinho do tempo para compartilhar esse momento conosco. Então, apresentar aqui, né, quem vai estar facilitando esse momento. Então, nós temos aqui eu, Laís, o doutor Felipe e a doutora Fernanda. Eu e o Felipe somos advogados na área de Direito Digital e Proteção de Dados. Somos certificados pela EFSIM como DPO e somos membros da comissão da OAB, eu na comissão de Startup, Proteção de Dados e Inovação, e o Felipe de comissão de Tecnologia da Informação. A doutora Fernanda, ela é advogada no consultivo e no contencioso da área de Direito Civil, é nossa contratualista do escritório, responsável por todos os contratos que circulam, e também é membro da Comissão de Startup e Proteção de Dados da OAB. Então, eu e o Dr. Felipe vamos falar sobre os impactos, né, da LGPD na área da saúde, e logo após a doutora Fernanda entra com o tema de responsabilidade civil médica. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma, né? Vamos fazer toda a apresentação e, ao final, vamos abrir para perguntas. Caso vocês queiram ir mandando as perguntas no chat também, pode mandar ou no particular para a gente, e ao final vamos responder, mas ao final também vamos liberar aí o microfone para todos, certo? Bom, então, para a gente iniciar aqui a conversa sobre a LGPD e os impactos na área da saúde, antes de tudo, a gente precisamos reforçar, né, que a LGPD veio e ela veio para ficar, e os impactos que ela causa não é só na área da saúde, ela tem afetado diretamente todos os setores,
Então, hoje, qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer pessoa que trata em dados pessoais, ela precisa se adequar à LGPD, e também as que ainda não estão adequadas, que precisam trabalhar demonstrando boas práticas de aderência à legislação. Porque o que nós sempre reforçamos? A LGPD, vou dizer assim, diferente de uma ISO, ela não tem um selo de certificação. Você não vai receber ali um certificado, um atestado, que você está trabalhando em conformidade com essa legislação. O que a autoridade pede é que demonstre essas boas práticas. Então, hoje a gente vai puxar aqui a conversa para o foco da área da saúde, mas lembrando que ela se aplica para todos os outros setores. Então, para situar vocês, vou puxar aqui uma linha do tempo, mostrando desde quando, né, foi sancionada a LGPD. Então, vou passar bem rapidinho. Ela começou lá em agosto de 2018. Ela não entrou logo, né, logo no momento, assim, não passou a vigorar, a vigência dela não iniciou desde logo. Nós tivemos a vigência dela iniciada apenas em setembro de 2020, então mais de 2 anos. Então, todo esse prazo de 2 anos, de agosto de 2018 para setembro de 2020, várias empresas iniciaram o projeto de adequação, outras, muitas empresas entraram num embate aí político, então tiveram muitas articulações, muitos conflitos aí de interesses políticos, econômicos e políticos, que fizeram atrasar, né, prolongar, arrastar tanto essa entrada. Então, hoje, a gente tem, há 6 meses, né, a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor. Então, só que quando ela entrou em vigor, os artigos, né, que as sanções, né, os artigos que tratam das sanções administrativas, eles só entrarão em vigor em agosto de 2021. Então, daqui 5 meses que essas sanções administrativas vão entrar em vigor. Mas é muito importante ressaltar que, desde já, a LGPD já pode ser aplicada pelo judiciário. O que isso quer dizer? Que o seu negócio, né, se você não está trabalhando em conformidade com a LGPD, você não vai ser ainda penalizado pelas sanções administrativas, mas você pode ser penalizado por uma condenação, uma obrigação de fazer vinda do próprio judiciário. Como, né? Vamos pegar um exemplo aqui, uma clínica onde vocês atuam, onde vocês são sócios, um hospital onde vocês são aí da diretoria, um consultório, enfim. Vocês têm uma base de dados, acredito, muito grande, né, de todos os pacientes que passam pelo consultório, pelos hospitais, pelos laboratórios. E um desse titular, que a gente chama, né, que é a pessoa que é a dona dos dados pessoais, ela pode entrar na justiça, vamos dizer assim, né, contra a sua clínica, a você, o seu consultório, o hospital, caso você, vou dizer assim, não atenda um direito dele que ele solicitou, que nós vamos falar aqui mais à frente sobre esses direitos do titular. Caso a clínica deixe vazar algum desses dados, sofra um incidente de segurança. Então, quem está acompanhando aí os noticiários, recentemente tivemos várias notícias, reportagens de casos de vazamento de dados, né? Acho que impactou aí a maioria, era a questão de mais de 200 milhões de brasileiros, né? Tiveram seus CPFs vazados, inclusive pessoas já falecidas. Então, a gente vê aí várias empresas, né? Recente também tivemos aí uma operadora de telefone que ainda está em investigação, mas que teve também esse vazamento. Então, desde logo, assim, já desde agosto de 2018, as pessoas já estão correndo para se adequar, e de setembro de 2020 para cá, nós temos visto cada vez mais as pessoas interessadas em buscar essa adequação, em ver possibilidades de serviço para conseguir demonstrar essas boas práticas. Então, para a gente conseguir aí conversar
de modo que todos entendam, vamos passar por alguns conceitos relevantes da LGPD. Então, o primeiro dele, né, é dado pessoal. E aí, o que a gente precisa ter claro sobre o dado pessoal? O dado pessoal, ele é qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. E o que isso quer dizer? Pessoa natural, né? Essa pessoa tem que ser pessoa física e ela precisa estar viva. Identificada é, né, seu nome. Então, se eu falar seu nome, seu CPF, a gente consegue, seu celular, a gente consegue te identificar. Identificável é uma informação que, combinada com outra, a gente consegue te identificar. Então, o que acontece muito? As pessoas acham que o nome completo não é um dado pessoal. Fala assim, eu não tenho esses dados, porque eu só pego o nome e o telefone, são dados pessoais. Então, é importante, assim, todas as informações que é possível identificar ou identifica natural. Então, pessoa viva e pessoa física. A LGPD, ela não traz proteção às pessoas jurídicas nem às pessoas já falecidas. O dado pessoal sensível, ele é um dado pessoal também relacionado à pessoa natural, mas ele tem uma camada maior de proteção atribuída pela legislação. E aí é que entra uma atenção bem grande da área de saúde. Por quê? Né? Vou dizer que os dados pessoais sensíveis, eles são dados sobre a origem étnica ou racial, sobre sua convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, e aqui dados referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos. Então, quando a gente olha aí, todos os dados referentes à saúde, eles são dados pessoais sensíveis e a legislação traz uma proteção maior. Então, a gente já vê aí um grande impacto da LGPD no setor da saúde. Então, aí o prontuário que vocês têm, o cadastro que você tem, que fala os últimos exames realizados, as últimas consultas realizadas, qual foi o resultado de um exame, o laudo de um exame que foi feito. Então, tudo isso são dados referentes à saúde. E pode também acabar aqui combinando que possa ter algum dado sobre a origem étnica ou racial nesses prontuários, nesses cadastros, ou até mesmo a vida sexual. A LGPD, quando fala da vida sexual, ela fala muito sobre a questão da orientação sexual. Então, a gente pode dizer assim, que esses dados pessoais sensíveis, eles são dados que, ao serem divulgados, aquele titular, aquela pessoa, pode sofrer determinado tipo de discriminação. Então, por isso a lei dá uma proteção maior. O titular dos dados é a pessoa, né, a proprietária daquele dado, o responsável, né, o dono daquele dado. O controlador é a pessoa, é quem determina as finalidades e os meios de tratamento. E o operador é quem realiza. Então, situando aí na realidade um pouco de vocês. Vamos considerar aí que vocês hoje contratam um software para poder lançar todo o prontuário do paciente. Então, vocês vão ser os controladores e esse software é o operador. Então, tem o seu paciente, ele vai ao seu consultório, à sua clínica, ele vai passar as informações, vai realizar os exames, você vai lançar nesse software contratado para dizer como que, né, que esse software vai realizar esses tratamentos. Então, é importante saber essa diferenciação de controlador e operador, porque isso é importante na hora de atribuir responsabilidades. A gente passa aqui para outro ponto, são os dados anonimizados e os dados pseudo-anonimizados. Então, é importante destacar que os dados anonimizados, eles não têm, eles não recebem a proteção da legislação. Por quê? Porque esses dados, o titular não pode ser identificado considerando aí os meios técnicos e razoáveis. Então, são dados assim, que eles vão estar, vou dizer, meio que soltos, aleatórios, codificados, que a gente não consegue identificar. Então, esses dados não são protegidos pela legislação de proteção de dados.
Já os dados pseudonimizados, eles recebem proteção da legislação, porque esse tratamento de dados ele é feito de uma maneira que é possível, né, fazer a identificação desse titular combinado, usando outras informações adicionais. E, por fim, um conceito que gera assim, bastante, não dúvida, é um conceito simples, mas é tão amplo que, às vezes, traz um pouco de dificuldade das pessoas aplicar. Então, o tratamento, ele é toda operação realizada com dados pessoais. Então, aqui, ó, desde coleta aqui, que a gente está vendo, né? Coleta, produção, acesso, recepção, classificação, utilização, reprodução, transmissão, distribuição, são muitas ações que estão relacionadas a tratamento. Então, vamos dizer assim, tudo que você faz com esse dado, ele é considerado um tratamento. E aqui é muito importante falar sobre os princípios da legislação. Por que é importante? Porque a legislação ela é baseada nesses 10 princípios. Então, se você está lá na dúvida, estou tratando de forma correta, eu solicitei um dado a mais, eu estou utilizando esse dado para uma finalidade que ele não foi pedida, então, você vai voltar para os princípios, que todos esses princípios vão trazer essas respostas para as suas dúvidas. Então, a gente tem aqui a finalidade, ou seja, você só pode tratar esses dados para a finalidade pela qual ele foi coletado. Então, lá no seu consultório, você coletou o nome, endereço, telefone, CPF desse paciente para fazer o cadastro, talvez para emitir uma nota fiscal aí de serviço, mas depois você aproveita esse WhatsApp dele, esse e-mail, para mandar propagandas da sua clínica, para mandar mensagens de Feliz Natal, Feliz Aniversário, ou propagandas de determinado procedimento. Então, não pode. Se você pediu aquelas informações para poder fazer o cadastro, para emitir uma nota fiscal, para solicitar um exame, você só pode utilizar para aquilo. Caso você vá utilizar para outra coisa, o titular desse dado precisa ser informado. A adequação, né? Então, compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular. Então, você vai ter que fazer o tratamento de acordo, né, com a finalidade que você falou. Então, você não pode fugir dessa finalidade. A necessidade, aí é extremamente importante isso. Você tem que limitar ao mínimo necessário para as finalidades indicadas. O que isso quer dizer? Que no seu cadastro, no seu registro dos dados desses pacientes, você só pode pegar aqueles dados que são extremamente necessários para aquela finalidade. Então, é para emitir uma nota fiscal, você não precisa saber a data de nascimento, o peso, a altura, o nome da mãe. Se é para fazer um cadastro, qual que é a finalidade desse cadastro? Para você ter o contato dessa pessoa? Então, você precisa do CPF, RG, telefone fixo, endereço da casa, do trabalho, do telefone comercial. Então, é você limitar ao mínimo as informações que estão sendo solicitadas naquele cadastro. O livre acesso, que é o titular de dados, né? Ele tem livre acesso a essa consulta, então, a qualquer momento, ele pode acionar o seu consultório, o seu hospital, a sua clínica, e solicitar informações sobre o tratamento que você realiza com os dados que ele passou. Então, isso é um ponto muito importante, que acaba entrando, né, anda junto com um dos direitos dos titulares, que é solicitar essa informação, ter o acesso a essa informação. E os controladores, né, eles vão ter um prazo para poder informar, para passar essas informações para esses titulares. Então, todo mundo tem que estar preparado para atender essas demandas. Então, a qualidade quer dizer que os dados que você tem ali, eles estão corretos, então, eles estão adequados, estão exatos. A transparência, que você precisa ser 100% transparente com esse titular, passar as informações claras e precisas, sempre que ele solicitar esse acesso. A segurança, você precisa ter seguranças técnicas aí para garantir que esses dados não sofram uma destruição, uma perda, uma alteração acidental. Então, você tem que ter meios aí de segurança da informação para não
para não haver violação dessas informações. A prevenção, né, anda junto ali com a segurança, que são medidas para prevenir a ocorrência de dados. A não discriminação, você não pode utilizar esses dados, essas informações, para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. E a responsabilização, você precisa prestar conta, demonstrar quais foram as adoções de medidas eficazes que a sua empresa adotou. Então, esses 10 princípios, eles são norteadores da aplicação da legislação. E aí, quando a gente chega nesse ponto das bases legais, o que são as bases legais? As bases legais, eles são permissivos, né? Permissivos, eles estão previstos em lei, na LGPD, para autorizar, para possibilitar que vocês tratem esses dados. Então, vou dizer assim, o legislador colocou aqui 10 possibilidades onde você pode encaixar esse tratamento de dados. Então, o primeiro que a gente tem aqui, e é o que a gente mais está vendo, e eu preciso bater muitas vezes na tecla, ela não é a última, ela não é a melhor, que é o consentimento. Tem se falado muito que agora, para tratar qualquer dado, precisa do consentimento do titular. Não, não é isso. Nós temos aqui mais outras 9 bases legais para tratar esses dados. O consentimento tem uma questão muito sensível, que é da mesma forma que esse consentimento é dado, ele pode ser retirado. Então, ele não te oferece tanta segurança, assim. Então, hoje você pega aí um consentimento, vou dar um exemplo, né, do titular de dados para fazer um cadastro dele, aí amanhã mesmo, antes do retorno dele, antes de mostrar os resultados, ele vai e solicita, tira esse consentimento do tratamento desse dado. Então, consentimento, assim, eu sempre falo, ele tem que ser quase que o último dessa lista a ser utilizado. Temos aqui o cumprimento da obrigação legal ou regulatória. Então, tem muitas outras legislações, acredito aí que a área médica, ela precisa atender diversas legislações, aí a Anvisa. Então, caso, vou dizer, a Anvisa ou outro órgão regulador, ele exige que você, um exemplo, compartilhe com ele as informações de todos os pacientes que são portadores de determinada doença. Enfim, aí isso você não precisa pegar o consentimento, você consegue utilizar dessa base legal. A execução de políticas públicas pela administração, previstas em leis, regulamentos, contratos, convênios, congêneres, então isso, vou dizer assim, fica mais para a administração pública. Pesquisas realizadas por órgão de pesquisa, execução de contratos ou procedimentos preliminares. Então, vamos dizer assim, você vai realizar uma cirurgia e aí tem um contrato com aquele paciente, um termo, né? Então, para a elaboração daquele termo, daquele contrato, você precisa dos dados dele. Então, também isso é uma base legal para o tratamento de dados. O exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, numa situação aí de uma responsabilização civil de um médico que esteja em processo judicial e vocês, como médicos, precisam apresentar determinada informação do paciente, então vocês vão estar protegidos também. A proteção de vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros, então, quando você está ali, né, à beira de uma situação de vida ou morte, você precisa salvar a vida daquele titular ou de uma terceira pessoa envolvida, você pode sim realizar o tratamento desses dados. A tutela da saúde em procedimentos realizados por profissionais da saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Esse é um permissivo legal, uma base legal que ainda gera um pouco de polêmica de como que é a aplicabilidade dela, mas é muito voltada para vocês, profissionais da saúde, então determinadas situações vão poder sim utilizar. O legítimo interesse, então, vou dizer, a gente usa assim, não encaixou no consentimento, não encaixou na obrigação legal, não encaixou nessa, nem naquela, a gente tenta usar o nosso legítimo interesse aí do controlador ou de terceiros. Mas precisa ter um ponto de atenção que sempre que utilizar essa base legal, é preciso fazer
teste de legítimo interesse, né, que eles chamam de LIA, L-I-A. Então, a gente sempre tenta puxar para essa base legal, mas sempre recordando desse cuidado. E, por fim, a proteção ao crédito, que, né, em casos aí de um banco, esses órgãos, né, esses os órgãos de proteção ao crédito, podem fazer uso dessas informações. Aí, vou passar a palavra aqui para o doutor Felipe. Dando sequência ao que a doutora Laís comentou, a gente reforça novamente a importância de ter um cuidado quanto aos dados pessoais sensíveis, né? Especificamente, quando a gente fala de saúde, a gente imediatamente faz essa ligação com dados pessoais sensíveis. Então, por definição da lei, a própria legislação ela define dado pessoal sensível como dados relacionados à saúde, dados geométricos ou biométricos, vida sexual, origem racial ou ética, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, filiação religiosa, filiação ou política. E aí a gente vai focar mais especificamente na saúde. Como a doutora Laís comentou, quando você lida com dados pessoais sensíveis, é necessário você trazer uma camada de proteção maior para lidar com esses dados. Ou seja, se você trata um dado pessoal considerado comum, você coloca uma camada de proteção. Quando você vai lidar com dados pessoais sensíveis, é interessante que você coloque 2, 3, 4 camadas. Por quê? Se você tem um dado pessoal sensível vazado ou tratado de forma inadequada, você, por vezes, não consegue retornar ao status anterior. Tá? E aí eu vou citar como exemplo um caso até que aconteceu aqui no estado no ano de 2019, que alguns alunos de medicina da UFES foram acusados de vazar um exame de HIV de um de seus colegas. E eles tiveram acesso através de um estágio no hospital universitário, no UCAM. E aí, como que você retorna ao status anterior desse aluno que teve a sua condição de sorologia vazada? É impossível, você não consegue retornar. Então, é extremamente necessário que se tenha uma atenção quando você fala de dados pessoais sensíveis, porque você, por vezes, não consegue uma reparação de modo a retornar ao status anterior. Então, visando isso, a legislação ela trouxe alguns pontos específicos, tá, para esse tipo de tratamento. E o que seria? Para você tratar os dados pessoais considerados como sensíveis, você não pode utilizar 2 bases legais. A doutora Laís apresentou 10 bases legais, que são os permissivos, tá? São os meios que você pode utilizar para tratar os dados pessoais, e dessas 10 a gente exclui 2 bases legais. Qual seria? O legítimo interesse e a proteção ao crédito. Então, você pode continuar utilizando todas as outras bases legais. Laís, você consegue passar para mim, por favor? E aí, voltando, então você consegue utilizar o consentimento, né, e o consentimento específico e destacado. Você consegue também usar a base legal da obrigação legal ou regulatória, que foi o que a doutora Laís comentou, existindo alguma legislação que se faça necessário essa coleta desse dado pessoal considerado sensível, você pode utilizar de forma muito tranquila a base legal da obrigação legal. Você também pode utilizar, na verdade, a administração pública pode fazer a utilização dessa base. Tá? Você também pode utilizar dados pessoais sensíveis para a realização de estudos e pesquisas por órgãos credenciados. Tá? E aí, não sou eu, Felipe, que vou fazer uma pesquisa. Não, necessário que seja um órgão credenciado, tá? Que tenha autorização regulamentada para esse tipo de atividade. Pode passar, por favor, Laís. Foi. E aí, continuando, você também pode fazer o tratamento de dados pessoais sensíveis para o exercício regular do direito em contrato ou processo, para a proteção à vida ou incomunidade física do titular de terceiro, tutela da saúde e a garantia de prevenção à fraude e à segurança do titular. Quando a gente lida também com dados pessoais de criança, e aí a legislação ela considera crianças menores de 12 anos, tá? Adolescente até 18 anos, a gente tem algumas regras
mais específicas e mais duras. Por quê? Criança é hipossuficiente, não tem uma capacidade para dizer se está consentindo ou se não está consentindo. Então, a legislação, ela determina que o pai ou o responsável legal, ele dê esse consentimento, tá? E esse tratamento desse dado pessoal de criança ou de adolescente, ele sempre deve visar o melhor interesse desses menores. Então, o controlador ele sempre deve verificar se tem o consentimento, se o responsável legal consentiu, tá? E aí, obviamente, quando a gente trata especificamente da base legal de consentimento, é necessário que esse consentimento ele seja um consentimento específico, que esteja claro para esse pai, para esse responsável, de que forma serão utilizados os dados desse menor, dessa criança ou desse adolescente, tá? O controlador ele também deve manter de forma pública as informações sobre os dados coletados. Então, é bacana, é interessante, por exemplo, se for um hospital, uma clínica, que desenhe na sua política como os dados são tratados, como os dados dessas crianças e adolescentes são tratados. Então, é interessante que tudo isso seja publicizado, tá? Então, não adianta simplesmente vocês fazerem. É importante fazer e divulgar o que foi feito, tá? Trazer essa transparência. A LGPD é uma lei que ela veio para que coloque, de fato, as cartas na mesa e que traga transparência para o titular. Além disso, de fornecer essas informações sobre o tratamento, a gente volta na questão do consentimento. O consentimento ele deve ser específico e destacado. Então, o controlador ele sempre deve se esforçar para coletar esse consentimento. O controlador, e aí, numa hipótese que não tem muito relação com a atividade de vocês, mas ele não pode, por exemplo, condicionar que esse menor participe de jogos ou aplicações de internet ao fornecimento de dados. Então, hoje em dia, quem tem filho em casa sabe que, por vezes, para eles terem acesso a algum tipo de jogo, é necessário informar algum tipo de dado pessoal, porque senão a criança menor ele não tem acesso. Então, a partir da vigência da legislação, essas grandes empresas não podem mais fazer esse tipo de solicitação. Pode passar, doutora Laís. E aí, como a doutora Laís disse, em que pese as penalidades administrativas não estarem em vigência ainda, os titulares de dados eles já podem exercer todos os seus direitos, e são muitos os direitos. Esse é um grande desafio para quem é controlador, para quem é operador, enfim, um desafio para as empresas de atenderem esse avalanche de direitos que os titulares têm. A LGPD é uma lei muito principiológica e que ela visa, de fato, proteger o titular dos dados. Aí eu reforço, quem é o titular? Sou eu, você, todos nós que temos dados pessoais, nós somos titulares, e a legislação nos confere uma série de direitos. Tá? E aí, independente de requerimento ou não, o controlador e o operador, eles precisam sempre facilitar o acesso das informações aos titulares dos dados. Tá? E na hipótese de mudarem alguma cláusula contratual, por exemplo, pedir o consentimento para fins de cadastro, pedir os dados pessoais para fins de cadastro, vou alterar essa finalidade específica, eu preciso informar o meu titular que eu estou fazendo essa alteração e ele precisa consentir com o que será feito com os dados daí em diante. Então, o titular de dados ele tem esses dois direitos que eu disse, independente de requerimento, e ele pode requerer a qualquer tempo a confirmação da existência de tratamento de dados. O que seria isso? Tá? Então, assim, na clínica de vocês, com diversos dados pessoais sendo tratados o tempo todo, um paciente pode muito bem, né, enviar um e-mail solicitando, olha, quais dados vocês têm a meu respeito? Como que vocês conseguiram? Com quem vocês compartilham? Tá? O que é feito efetivamente com os meus dados? Então, o titular ele passa a ter esse direito. Tá? Então, aí seria o acesso aos dados. O titular também tem direito à correção desses dados. Então, por vezes, na hora de você fazer um cadastro, você digita alguma letra errada, algum número errado, o titular ele passa a ter esse direito. Ele também tem o direito de solicitar a anonimização dos dados. O que seria anonimização? Foi como a doutora Laís muito bem colocou. Quando você faz algum tipo de procedimento que você não consegue mais identificar aquele titular. Tá? Ele também pode pedir o bloqueio ou a eliminação desses dados. Mas aí eu vou chamar a atenção porque não é qualquer hipótese que o titular vai ter direito ao bloqueio e eliminação dos dados. Por vezes eu estou fazendo o tratamento desses dados pessoais com base numa base legal de obrigação legal. Então, eu, por lei,
eu sou obrigado a ter aqueles dados pessoais. Então, independente se o titular me pedir a exclusão, eu não posso excluir. E aí eu vou precisar informar para o titular, olha, titular, infelizmente, não consigo atender essa solicitação, tendo em vista estar cumprindo uma obrigação legal. Então, você precisa ter um permissivo que te autorize a não atender o titular, e isso precisa ser muito público e muito transparente, tá? O titular também tem direito, como eu disse, a saber se a empresa está compartilhando dados com terceiros, e aí é muito importante, quando você faz o compartilhamento de dados com terceiros, é muito importante que o titular ele sempre seja comunicado, tá? Então, é necessário trazer essa transparência. Como eu disse também, o titular ele pode fazer oposição ao tratamento desses dados, e aí, mais uma vez, destaco, obviamente, se alguma base legal, que não a do consentimento, se for uma base legal de obrigação legal, de uma execução de contrato, por vezes você não consegue fazer essa oposição de tratamento. Tá? A oposição de tratamento é o titular falar, olha, não quero mais que você lide com os meus dados. Então, por vezes, eu, empresa, eu, clínica, eu não consigo atender essa solicitação por estar numa execução de contrato, por exemplo, por estar cumprindo uma regulamentação da Anvisa, né? Então, assim, é necessário analisar todo esse cenário para, de fato, atender o titular ou informar que não será possível esse atendimento. Revisão por pessoa natural. O que seria essa revisão por pessoa natural? Isso é muito comum quando a gente fala de análise de crédito. Hoje em dia, a análise de crédito ela é muito feita com base na análise do score de crédito, né, que seria aquela pontuação. E, por vezes, esse tratamento, né, essa análise ela é feita por robôs, de forma automatizada. Tá? Então, tendo uma negativa de crédito, por exemplo, eu, titular, posso solicitar que a empresa me informe os motivos e posso solicitar que uma pessoa natural faça essa análise, que não um robozinho que vai me dizer se eu tenho direito ao crédito ou não. E eu também, titular, tenho direito à portabilidade. E a portabilidade ela funciona nos mesmos moldes da portabilidade de dados de celular, né? De operadora de telefone. Então, se eu tenho meus dados pessoais, meu prontuário na clínica X, eu quero que ele migre para a clínica Y. Tá? Então, eu tenho esse direito, eu, titular, tenho esse direito. Doutora Laís, você pode passar? E aí a gente fala um pouquinho do consentimento como base legal. Como a doutora Laís disse, o consentimento não é uma boa estratégia, não é uma boa base legal, porque é muito difícil de você fazer o gerenciamento dessa base legal. Se o titular te dá o consentimento hoje e amanhã ele acorda dizendo que não quer mais, eu sou obrigado a excluir esse consentimento. E, por vezes, quando você lida com muitos dados pessoais, com muitas pessoas, você acaba criando uma dificuldade de fazer o gerenciamento dessa base legal. Então, por vezes, é muito melhor você utilizar uma obrigação legal, uma execução de contrato, ou uma tutela da saúde, por exemplo, do que utilizar esse consentimento de base legal. Tá? Então, é sempre informar ao titular, tá? Sempre necessário que ele consinta, e ele pode revogar a qualquer tempo, inclusive pedindo a eliminação dos dados. E aí é necessário também destacar que a LGPD está muito relacionada ao Código de Defesa do Consumidor. Tá? Essas duas leis juntas, elas são muito poderosas, né? E aí o CDC, inclusive, a doutora Fernanda deve falar mais à frente, ele, inclusive, pode ser aplicado em algumas situações específicas envolvendo erros médicos, algo nesse sentido. Então, é muito importante ter atenção quanto à base legal que se utiliza para o tratamento dos dados pessoais. Doutora Laís, pode passar. E aí eu vou falar um pouquinho das sanções. A LGPD ela ficou conhecida no meio jurídico como a legislação da multa de 50 milhões. Por que a multa de 50 milhões? Ela prevê uma multa de 2% do faturamento até 50 milhões de reais. Isso na esfera administrativa, tá? Então, a legislação, a LGPD, ela traz como sanções, ela traz como penalidade advertência, tá? Então, a clínica ou o hospital, por exemplo, ele pode ser advertido para que faça a correção, para que passe a tratar adequadamente os dados pessoais, ele pode ser multado, e aí, obviamente, essa multa vai de 2% até 50 milhões. Essa multa ela pode ser diária, ela pode ter que vir até a imprensa para informar que houve um vazamento de dados, e aí você coloca isso, por exemplo, para um hospital ou para um banco, como isso pode trazer um prejuízo à imagem dessas instituições, dessas empresas.
Tá? Então, você ter que ir até a mídia para falar que os dados pessoais dos seus pacientes, dos seus clientes foram vazados ou que você tratou de forma inadequada, isso, por vezes, é muito pior do que pagar uma multa de 2% do faturamento, porque você literalmente queima a imagem da sua empresa. E para você recuperar, o trabalho é muito maior. Uma das sanções também é o bloqueio da utilização desses dados, e para empresas que trabalham diretamente com dados, né, que tem isso como o negócio só se sustenta através disso, você ter o bloqueio dos dados, por vezes você acaba quebrando uma empresa. Tá? E a eliminação dos dados também é uma outra sanção que a legislação traz. E aí, mais uma vez, a gente destaca a possibilidade de inversão do ônus da prova, principalmente em ações coletivas, e aí eu volto mais uma vez para a questão do Código de Defesa do Consumidor. As legislações elas estão totalmente relacionadas, tanto o CDC quanto a LGPD são legislações principiológicas, que elas visam efetivamente proteger o titular dos dados ou o consumidor. Então, são leis que são muito protecionistas. Tá? Então, por vezes, para você, empresa, comprovar que o consumidor, que o paciente, que ele está errado, que você fez tudo certo, dá um trabalho muito grande. Foi como a doutora Laís disse, não existe um selinho de que a sua empresa está adequada à LGPD. Necessário sempre trazer indícios, tá? Indícios de adequação, sempre praticar boas práticas. Então, hoje em dia, o cenário que a gente tem no Brasil é esse. Tá? E aí muito se diz, a lei vai pegar, não vai pegar. Gente, não tem essa de a lei vai pegar, não vai pegar. A lei já pegou. Tá? Então, assim, é um efeito cascata que veio muito forte da Europa. Lá eles têm a GDPR, que é a legislação que protege os dados pessoais dos cidadãos europeus, e como efeito cascata no mundo globalizado em que vivemos, né, para se manter as relações comerciais, houve essa pressão internacional e o Brasil se viu obrigado a trazer essa legislação, obviamente adequando a nossa realidade, mas a lei já pegou. Bom, pessoal, aqui a imagem não ficou 100% boa, mas para finalizar a parte de LGPD, quero apresentar para vocês rapidinho como que é a nossa jornada de compliance da LGPD. Como que a gente consegue entregar esses projetos de adequação, demonstrar essas boas práticas. Via de regra, nós dividimos a nossa jornada em 4 macroetapas, mas aqui eu dividi em 9 microetapas, né? Então, a gente passa aí pelo entendimento, então a gente mapeia a empresa, conhece o organograma, conhece como que a empresa trabalha, preparamos a empresa, né, a cooperativa, a organização, para que todos os envolvidos estejam cientes do que é a legislação. Então, nós realizamos um workshop de sensibilização e conscientização sobre o tema. Nisso, passamos para a etapa de ciclo de vida dos dados pessoais. Então, vamos realizar aqui um levantamento desses dados, vamos entrevistar todos os principais setores da organização, vamos identificar quais são os gaps, vamos fazer um mapeamento, vamos fazer um inventário, um data mapping de todas essas informações, e é um documento solicitado, exigido pela legislação para demonstrar boas práticas, ter uma avaliação de todas as bases legais utilizadas, né, com qual é o prazo de retenção, vamos analisar quais são os riscos, né, que a sua organização está correndo, priorizar esses riscos, né, recomendações de adequação, vamos apresentar um plano de ação, vamos fazer toda a revisão, né, dos documentos, né, dos instrumentos jurídicos, não só revisar, mas criar, né, se for necessário. Então, desde lá de políticas de termos de uso, políticas de cookies, relatórios de privacidade, contrato com terceiros, prestadores e, por fim, o acompanhamento, né, que é o monitoramento das ações, para ver se a organização está implementando de fato como está sendo o andamento. Por quê? O projeto de LGPD, ele não, vou dizer assim, as propostas têm início, meio e fim, mas o projeto em si é um projeto contínuo.
Então, quando finaliza essa parte da adequação, do data mapping, do plano de ação, a gente entra aí para essa fase, né, de acompanhamento e monitoramento. Então, a gente já apresenta aí a figura do DPO, que é do encarregado de proteção de dados, que pode dar continuidade junto à empresa desse serviço, servindo de elo entre a empresa, a organização, né, o titular dos dados, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulador. Então, essa é a nossa jornada, né? Então, a gente passa aí pelo levantamento, análise, implementação e continuidade. E nós, assim, como eu falei, a área da saúde está sendo bastante impactada, vai precisar, sim, de se adequar, de demonstrar essas boas práticas. Recente, a gente fez aí um projeto num cliente que é voltado para a área de saúde, que é da área de saúde, e vou dizer assim, 50% dos dados mapeados, né, são dados sensíveis. Então, 50% aí dos processos, né, do trabalho que ele vai ter, são dados que precisam de uma proteção maior determinada pela legislação. Então, com essa informação assim, sobre a jornada de compliance da LGPD, eu encerro essa parte, eu vou passar a palavra, a apresentação para a doutora Fernanda, que vai vir com o tema de responsabilidade civil médica, e como combinado, ao final da explicação dela, vamos abrir aí para as perguntas. Quem já tiver, pode ir mandando no chat também. Fernanda. Muito obrigada, Laís. Eu vou compartilhar aqui minha tela agora. Continuando a apresentação. Bom, eu fiquei com a difícil tarefa de dar continuidade à apresentação e falar depois de uma brilhante explanação aí da doutora Laís e do doutor Felipe. Agora vamos adentrar no tema da responsabilidade civil médica e como essa apresentação ela é destinada para profissionais da saúde, eu prometo que eu vou fazer o possível para não utilizar muitos termos técnicos, termos jurídicos aqui, focar em casos práticos, mas eu já adianto que um conceito ou outro ele vai ser necessário aqui para a nossa explicação. Bom, a responsabilidade civil, os profissionais da saúde acabam tendo que lidar diariamente com ela e acabam sendo familiarizados já com esse termo. Já desde a faculdade, né, muitas instituições elas já colocam matérias, às vezes optativas, às vezes até como obrigatórias, de direito e medicina, que acabam entrando nesse tema da responsabilidade civil. E a pergunta que a gente vai tentar responder hoje aqui nessa apresentação é: você, enquanto médico, deve pensar o que a matéria de responsabilidade civil impacta na minha vida profissional? E aí, de pronto, eu já respondo que a gente vem vivenciando um aumento considerável de casos, de ações envolvendo erro médico. E aí isso acaba mexendo no bolso dos próprios médicos, né? Que hoje é muito difícil a gente ver profissionais da saúde que não têm um seguro de responsabilidade civil. E esse tema ele acaba sendo muito importante, né, de discussão, e a gente tenta trazer aqui na apresentação algumas situações, né, buscando até prevenir esse tipo de acionamento que tem se tornado cada vez mais comum. Aqui eu trouxe algumas manchetes, né, de situações envolvendo ações de responsabilidade civil. Então, a cada 5 minutos, 3 brasileiros morrem em hospitais, erros médicos não devem ficar impunes, denuncie, falhas de hospitais matam mais do que o câncer. E aí eu tenho um dado aqui de 2017 que aponta que o número de processos por erro médico cresceu 140% no STJ. E aí, algumas questões que a gente pode atribuir o aumento de número desses processos estão relacionadas ao progresso na legislação. Então, a gente vai ver mais adiante que
Hoje, o entendimento dos nossos tribunais, da doutrina, é que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na relação médico-paciente. Então, isso acaba trazendo algumas vantagens para o paciente e progressos, né, enquanto pessoa tutelada pelo ordenamento jurídico, conscientização da população. Então, essa população tem acesso à informação e antes não sabia que poderia entrar com uma ação contra o hospital, contra o médico, para ver responsabilizado por algum erro. Inconformismo do paciente. Então, muitas vezes, esse paciente ele é atendido de uma forma não muito satisfatória e aí ele já quer logo acionar o judiciário para resolver a sua dor. E aí, hoje, esses pacientes, todas essas pessoas, elas têm um fácil acesso ao judiciário. A gente hoje tem um cenário que as pessoas podem entrar com ações judiciais sem mesmo precisar de um advogado, né, nos juizados especiais cíveis, dependendo do valor da causa, até 20 salários mínimos consegue acionar sem o acompanhamento no judiciário. E ainda quando tem um advogado, muitas vezes tem justiça gratuita, então não vai pagar nada para entrar com a ação, e isso é um elemento motivador para o aumento dessas ações. Má formação médica. Então, a medicina, tal como o direito, né? Hoje a gente vê um número muito grande de instituições de ensino que tem o curso de medicina na sua base, né? Residências aí, e aí isso nem sempre é controlado, são instituições que muitas vezes não têm uma qualidade na formação daquele profissional. Hoje mesmo, até num cenário de pandemia, a gente vê faculdades, até faculdades públicas, que não conseguem nem mesmo submeter aquele aluno a aulas práticas, que são tão necessárias, tão importantes para a formação do profissional. Então, as instituições falam, não vou botar um aluno, um estagiário dentro de um hospital no cenário de pandemia para que ele aprenda, sendo que ele tem um risco à própria saúde. Então, que profissionais estamos formando? Isso acaba, de certo modo, impactando nesses números de erros médicos. Falta de estrutura de investimento. A gente sabe que não são todos os profissionais que conseguem hoje trabalhar com uma estrutura adequada, né? Planos de saúde muitas vezes pagam baixíssimo, tem uma péssima estrutura, hospitais públicos, privados também, com uma estrutura não muito adequada. Então, isso também contribui para aumento de erros médicos e demandados por ações judiciais. Jornadas exaustivas de trabalho. Então, a gente sabe que tem muitos profissionais aí que fazem plantão 24, 48, 72 horas, e isso acaba tornando aquele profissional vulnerável ao erro mesmo. E o erro ele é natural da condição humana. Também um nível de exigência muito grande desses profissionais, dos pacientes. Então, se a gente puder apontar alguns elementos, são esses que acabam contribuindo para o aumento de ações envolvendo discussões de erro médico e responsabilidade civil médica. Então, aqui eu falei que eu ia tentar não trazer conceitos jurídicos aqui, mas é a hora que a gente entra em um conceito ou outro, né? A relação jurídica entre o médico e o paciente, ela é considerada como uma relação contratual. O que isso significa? É uma relação que vem de um contrato. Hoje a gente tem dois tipos de relações, basicamente. A relação extracontratual, que não vem de um contrato, e a relação contratual. E aí, quando há a violação, alguma obrigação, algum dever assumido nesse contrato, é que a gente tem os danos. E aí existem danos, basicamente, assim, em 3 grandes grupos. Os danos materiais, os danos morais e os danos estéticos. E aí, uma mesma situação, ela pode provocar esses 3 tipos de dano. Então, vamos pensar numa situação de uma modelo que vai se submeter a uma cirurgia nos olhos, e aí, por um erro médico, ela acaba tendo desfigurada ali aquele olho, perde a visão, acaba causando uma situação de repulsa, assim, ao olhar para ela, que era tão bela, que trabalhava com a sua imagem. Então, essa situação única, ela é capaz de provocar danos materiais, que são danos que a gente chama, o mais comum é gastos com medicamentos. Então, alguns gastos que mexem no bolso mesmo, que ela precisa acabar custeando ali por conta daquele erro.
danos morais. Então, por si só, a ofensa ali à sua imagem, ela trabalhava com a sua imagem, isso acaba gerando um dano à sua personalidade, e aí por isso a gente chama de danos morais passíveis de indenização. E os danos estéticos, né, que eles são danos relacionados à imagem mesmo, mas à imagem externa, e que acabam gerando uma repulsa para aquele que vê. E todos esses danos eles são indenizáveis. E a gente vê julgados hoje atribuindo valores muito expressivos a esses danos. Então, daí a preocupação desses profissionais da saúde de fazer o possível para evitá-los. Aí que um outro conceito do direito que a gente tem também é que a obrigação do profissional da saúde ela é, como regra, uma obrigação de meio e não uma obrigação de fim. O que isso significa? Que o profissional da saúde, ele, e aí especificamente a pessoa do médico, ele vai empregar todos os meios possíveis, toda a cautela possível para atingir um resultado. Mas não necessariamente significa que ele tem que atingir o resultado para satisfazer aquele paciente. O simples fato dele entregar todos os meios necessários já são suficientes para ele cumprir com o seu dever, que é diferente de uma obrigação de fim. E aí, existem algumas médicas que são, sim, obrigações de fim. Então, se a gente pensar numa cirurgia estética, vamos pensar numa modelo que deseja colocar silicone. Então, ela contrata aquele cirurgião plástico para colocar o silicone, da forma como ela desejou, com quantos ml ele orientou para que ela colocasse, o que ela tinha desejo. E aí, se esse resultado ele não é alcançado, isso acaba ensejando, sim, uma responsabilização, que é diferente da situação do profissional da saúde, do médico, que vai tratar um paciente hoje com Covid. Então, ele vai empregar todos os meios que estão ao seu alcance, né? Vai ser muito diligente, empregar tudo que estiver ao alcance ali dentro do hospital, mas ele não necessariamente tem a obrigação de salvar aquele paciente da doença. Então, essas são as diferenças aí de obrigação de meio e obrigação de fim. E aí, a gente tem também que, como regra geral, a responsabilidade civil do médico ela é de natureza subjetiva. Então, o que isso significa? Que, para que um médico seja responsabilizado, precisa apurar a sua culpa, que a culpa ela é verificada por conta de uma negligência, uma imprudência e uma imperícia. Normalmente, para casos de médicos, decorre de uma imperícia e de uma negligência, que é diferente da responsabilidade de um hospital, de uma clínica para com aquele paciente, que é uma obrigação de natureza objetiva, que significa que pouco importa se aquela instituição, ela teve, aquele hospital, ele tem culpa ali no ocorrido, a culpa ela não é apurada. Agora, na relação médico-paciente, a culpa é, sim, apurada. E, normalmente, ela tem que ser demonstrada no processo pelo próprio paciente. Vamos lá. E aí a gente tem, quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente tem uma briga, né, entre Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. Então, qual que é aplicável, qual que é o diploma aplicável para aquela relação. E a gente tem hoje que, nas relações médico-paciente, praticamente pacífico nos nossos tribunais, na doutrina, que aplica-se, sim, o Código de Defesa do Consumidor e que essa relação ela tem natureza consumerista. O que isso significa? Significa que esses profissionais da saúde, eles têm deveres claros de conduta. E aí um dever que decorre muito forte do Código de Defesa do Consumidor é o dever de informação. Então, isso impõe ao médico o dever de transmitir sempre a informação de forma muito precisa, de forma muito clara àquele paciente. E aí, até depois, as dicas que a gente vai dar aqui para precaver de ações judiciais, elas são muito relacionadas ao cumprimento desse dever de informação por parte do profissional. E aí eu trouxe aqui alguns casos práticos para vocês, com esses conceitos que eu trouxe aqui. Esse aqui é um julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que a gente fala de um erro médico em uma cirurgia bariátrica, que houve uma falha do anestesista,
Então, aqui tem uma discussão sobre essa responsabilidade mesmo. Acabou sendo provado que esse profissional ele teve sim um erro, né? Ofensa aí aos seus deveres objetivos, seus deveres de cautela, de informação, teve culpa. Esse daqui é um julgado do STJ. Nesse caso aqui, não foi configurada a responsabilidade do profissional. E por quê? Porque ele cumpriu perfeitamente com o seu dever de informação. E aqui, a gente observa a importância do termo de consentimento, que é dado pelo paciente. Então, é um termo que o paciente é esclarecido sobre o procedimento, sobre os riscos, e aqui, nesse caso, o profissional ele cumpriu com o seu dever de informação. Logo, o tribunal, aqui a justiça, reconheceu que ele não tinha responsabilidade. Então, a gente também está falando de uma situação de anestesista, tem uma alegada perfuração na pleura do pulmão por imperícia do anestesista, e aqui, no caso, foi verificado que não teve culpa. E, por fim, aqui a gente tem também mais um caso, e aí, esse caso aqui foi verificada a culpa do profissional da saúde, uma culpa decorrente de uma negligência. Então, o profissional ele tinha uma obrigação ali no pós-operatório de fazer um acompanhamento. O profissional, ele no pós-operatório, fez algumas queixas, né, sobre a administração de anticoagulantes, e aqui, no caso, o profissional não observou, não acompanhou de perto, foi negligente, e por isso foi responsabilizado. É um julgado do nosso Tribunal de Justiça. E aí, a pergunta do milhão: como que faz para se precaver desse tipo de situação? A gente tem apontando algumas situações aqui, mas, assim, as mais importantes, né? Padronização do atendimento. Então, é muito importante ter um padrão mesmo de atendimento daquilo, para controle da informação, para alinhar a expectativa daquele paciente. Então, se o paciente quer A, você só consegue entregar metade de A, é muito importante que o profissional ele explique de forma muito clara e alinhe com o paciente, para quando ele só alcançar o metade de A, o paciente não reclamar por isso. A criação de termos de responsabilidade. E aí, assim, se eu puder te dar uma dica, é essa: criação de termos de responsabilidade. A gente sabe que é um documento que é muito comum mesmo da medicina, de a gente ver em consultórios, né? Mas muitos profissionais ainda têm uma certa resistência na sua utilização. Mas ele é um documento, assim, essencial, especialmente quando a gente está falando de ações, de defesas em ações. Então, vamos pensar que numa situação de um profissional, um médico que é acionado judicialmente por algum paciente, falando que teve um erro médico, e aí, em defesa, a gente consegue apresentar um termo de responsabilidade em que esse paciente ele tomou ciência de todas as condições, todos os riscos que existiam naquele procedimento, mesmo assim ele assumiu. E aí, isso já comprova que aquele profissional da saúde ele cumpriu com o seu dever de informação, então ele não teve culpa. E isso é excelente para afastar a sua responsabilidade naquele caso. Então, o treinamento da equipe, então você tem lá a secretária, pessoas envolvidas ali na sua equipe, todos têm que estar muito bem alinhados com o seu padrão de atendimento, para também um ou outro não dar uma informação diferente daquela que foi passada para o paciente. O outro ponto também que acaba ajudando aqui a evitar que sofra prejuízos financeiros consideráveis é a contratação de um seguro de responsabilidade médica, né, de forma que esse seguro vai cobrir eventuais sinistros envolvendo a atividade. E, assim, outro ponto que não coloquei aqui, mas que é importante, você, médico, percebeu que aquela situação é uma situação diferente do que você vê no dia a dia da sua atividade, é uma situação que você tem a sensibilidade de que aquilo pode gerar algum problema, documente tudo, tire foto, pega o máximo de informação possível, passe o máximo de informações possíveis para aquele paciente. Então, assim, documente, porque isso ele pode ser utilizado em seu favor.
no futuro. E, assim, para a gente fechar, a gente sabe que os casos de erros médicos, as ações são crescentes, mas existem essas condutas que o profissional pode adotar e, claro que, para o seu caso concreto, é importante você ter a consulta de um advogado, até para elaborar o seu termo, um termo adequado. É importante ter um profissional jurídico, né, um advogado que conheça as especificidades da sua atividade para fazer um termo que efetivamente atenda ao caso, seja suficiente para que no seu dia a dia você acabe utilizando. E aí, o recadinho final se você tratar uma doença, você ganha ou você perde. Agora, se você tratar uma pessoa, eu garanto que você vai ganhar, não importa o resultado. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Marcelo, acho que antes de abrir para as perguntas, vou te passar a palavra, né, que você queria ver para fazer o fechamento, ou você prefere que a gente inicie com as perguntas, se alguém tiver, e depois vocês seguem? Laís, acho que pode sim. O doutor Célio, o presidente, ele conseguiu acessar e acompanhou toda a apresentação. Eu acho que agora, nesse momento, vale a pena abrir para perguntas e, ao finalizar, a gente deixa com o doutor Célio para ele fazer a finalização e as considerações de vocês também, tá? Certo. Então, pessoal, vamos estar aberto para, caso alguém tenha dúvida ou só fazer alguma consideração, alguma, né, complementar alguma coisa que nós conversamos aqui. Podem fazer diretamente do áudio de vocês, mas se preferirem, pode mandar no chat também. Caso tenha ficado alguma dúvida em relação à aplicabilidade disso, né, no dia a dia de vocês. Também, se não tiverem perguntas agora, a gente pode disponibilizar nossos e-mails para, né, caso vocês queiram depois mandar por e-mail, podemos receber. Alguém? Se não, vou passar a palavra para o doutor Sérgio. Laís, eu tenho uma pergunta e um comentário para fazer sobre a nossa atuação. Nós, como anestesistas Copanestes, nós sempre mexemos com o paciente, fazemos a ficha de anestesia, mas ali ele vai para o hospital, fica como prontuário do hospital. Nós, na Copanestes, especificamente lá dentro da Copanest, nós atendemos o paciente que dá o nome dele e dá o plano de saúde. E alguns dados, né? Isso daí, a gente pega esses dados, nós temos o nosso cadastro lá, né? Mas a gente faz uma ficha de anestesia, né? Uma consulta pré-anestésica e uma consulta pré-anestésica e ainda é feito no sistema manual, né? A gente faz a consulta pré-anestésica e o termo de consentimento e é entregue para ele e ele leva para o hospital que ele vai fazer. Nós não temos hospital próprio da Copanest que faz isso, né? Então, eu acho que isso, mas com a introdução, até o Ramon fez a pergunta aí, a introdução do AXREG, podendo ser isso daí, a gente vai ter mais dados. Aí que a gente vai ter que se preocupar mesmo. Igual explanou você, o Felipe e a Fernanda. Se eu errei os nomes aí, eu gravei vocês duas. O Felipe também eu acho que está certo. Entendeu? Então, isso daí eu acho que é super importante. Essas dicas, nós já fazemos quase, não vou falar que 100%, porque aí seria o máximo seria, como é que a gente fala? O sonho de consumo, que 100% dos nossos pacientes seletivos fazem consulta pré-anestésica. Deve ter algum outro, muito escapezinho aí. Mas isso, até falando para a Fernanda diretamente, né, nós fazemos o termo de consentimento, a gente explica, fala para o paciente, ele quer assinar na hora o termo. Eu, por exemplo, quando eu faço a consulta pré-anestésica, eu acho que a maioria fala assim, não
não assina agora. Você leva para casa, lê com o seu familiar. A explicação é essa. Sempre eu gosto que tenha um acompanhante, né? Não precisa ser menor de idade, porque se for menor de idade aí é 100% de certeza, né? E o acompanhante tem que ser maior de idade, porque às vezes a mãe leva um acompanhante com 17 anos. Querendo ou não, ele não tem como ser acompanhante para ouvir a nossa conversa, entendeu? Legalmente ele não tem. Então, isso daí a gente está tentando se adequar, né? Se adequar ao que mostra a lei. A gente já fazia isso antes, tá? A gente já fazia isso antes. Agora, com a LGPD, vai virar muito mais. Vamos ter que fechar mais o cerco em cima desses dados, que eu não achava, né? Eu, sinceramente, não achava. Eu pego o nome do doente e a cirurgia dele lá dentro do nosso serviço, lá dentro da Copanest, a gente faz o faturamento. Hoje, isso daí é extremamente, é o que vocês falaram, né? É o dado relevante. Para mim, não é relevante. Ele vai operar, dou uma cirurgia dele, com o nome dele, mas é dele. Ele tem isso. Então, eu não pensava assim até entrar essa LGPD, entendeu? Eu, sinceramente, eu não pensava isso. Cara, a gente está aqui para tratar o cara, não estou aqui para colocar o nome dele em A, B ou C, mas a lei veio para mostrar que a gente está errado. Isso né? Temos que nos adequar. É isso, doutor Salles, como você falou, né? Hoje vocês têm apenas, vou dizer assim, um sistema de cadastro aí, mas só o fato de ter um sistema de cadastro que tem o nome, o horário da consulta dele, qual a cirurgia que vai fazer, qual é o pré-operatório dele, qual é o termo aí, você já tem dados assim, suficientes para qualquer deslize ser... Mesmo que a gente entregue para ele, né? A gente não gosta de tratar pelo medo, mas já é uma quantidade de dados que vocês têm algum protocolo de, depois de tantos meses da cirurgia dessa pessoa, vocês deletam esses dados? Ou eles ficam lá no sistema de vocês? Eu, sinceramente, eu não tenho essa resposta para você agora, não. Mas amanhã a gente faz saber. Os nossos dados atuais, eles são basicamente dados de faturamento. Então, o faturamento é processado e depois a gente já não fica mais com ele. Eu também aproveito aqui para falar uma coisa importante, que é o seguinte: nós estamos agora num momento de sair do papel e ir para o computador. Isso que o Dr. Célio estava dizendo. E é um momento muito importante. O problema é que isso gera um impacto cultural dentro do nosso time, porque as pessoas que faziam ficha de anestesia no papel terão que fazer agora num tablet. Não é? E sempre quando há impacto cultural, existe resistência. E uma coisa que é importante que a gente diga aqui, que é assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela existe porque o homem tem a facilidade de ter máquinas, ter computadores. Uma forma de driblar a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, seria a gente parar de usar computador e todo mundo voltar para o papel. Por que isso parece não fazer o menor sentido? Por que isso não parece fazer o menor sentido? Sim, porque essa lei só existe porque o mundo digital proporcionou com que os dados ficassem muito fáceis, não é? Por que não faz sentido a gente voltar para mexer com papel? Porque é claro os avanços que se tem na medida que a gente mexe com máquinas, não é? Que a gente digitaliza coisas. E da mesma forma, o mesmo salto, devido à proporção, é claro, que o homem, né, teve quando saiu do computador para ir para a máquina, é o mesmo salto que nós, anestesistas, teremos quando a gente sair do papel e entrar nesse mundo digital. Eu penso que a gente tem uma grande sorte de estar instalando uma forma, uma ferramenta, em momento em que se discute isso. E, inclusive, que temos bons parceiros aí ao nosso lado, como o pessoal do Rui do Brum e Custer, que estão aqui nos assessorando. Ou seja, nós vamos começar nesse mundo digital com o pé direito.
Então, eu só achei importante colocar aqui alguma coisa, peço desculpa não ter sido uma pergunta direta, né, apesar do momento ser de perguntas, mas é muito importante para o nosso planejamento que isso fique claro, que independente da lei que existe, etc., nós precisamos estar, ao menos, aptos para ter este tipo de problema. Porque enquanto a gente não está apto para ter esse tipo de problema, claro, é só a gente se precaver, né? Se a gente não está apto para ter esse tipo de problema, todos os benefícios que são advindos da informática também nós não teremos. Hoje, para responder à doutora a pergunta que fez, os nossos dados, na verdade, nós não temos dados de quase nada. Por quê? Porque nós não compilamos isso. Nós estamos meio que na época das cavernas. Toda a medicina, todas as especialidades foram para o computador, menos nós. Isso não é culpa exclusiva, obviamente, deste grupo que está aqui, por conta de várias circunstâncias que envolvem a prática da nossa especialidade. Mas hoje nós temos saídas e é por isso que nós estamos aqui conversando e por isso que isso tudo é muito importante. E aí, para finalizar a minha fala, muito obrigado para vocês que estão nos apoiando nesse projeto e que acaba sendo de grande importância. O impacto cultural vai ser muito facilmente suprimido na medida que a gente puder ter negociações melhores e a gente tiver um impacto financeiro positivo. O impacto cultural vai ficar fácil de administrar. Obrigado, pessoal. Aí, o que o doutor André falou é extremamente importante, assim, de vocês estarem criando aí, né, construindo esse software de vocês, de sair aí do papel e passar para um tablet, para um computador, e no momento que tudo isso está acontecendo, né, vocês vão dizer, estão começando junto com a legislação. E isso até traz para a gente um próprio princípio, uma própria metodologia que vem dentro da LGPD, que é o Privacy by Design. O que isso significa, né? Que todos os produtos, projetos que ainda não foram criados e vão ser iniciados a partir de agora, esses projetos, esses produtos, esses serviços já sejam iniciados pensando na legislação, pensando nas boas práticas. Então, é exatamente isso que o doutor André falou. Vai ter, sim, um choque de cultura, e não é só pela troca do papel pelo tablet, a gente vê em diversas empresas que nós trabalhamos, e mesmo uma empresa predominantemente digital, as pessoas têm dificuldade de incorporar a cultura da LGPD, da privacidade e proteção de dados, mas isso é um trabalho que a gente faz também dentro do nosso projeto, que é o que eu falei da questão do workshop, de sensibilização, conscientização. Nós podemos, sim, numa outra oportunidade, caso vocês queiram fazer um momento só voltado para isso, para falar sobre a importância disso, de estar construindo, de passar, de dar esse próximo passo, né, de sair do papel para o digital. E aí, já emendando na pergunta do Ramon, né, que em meio à digitalização dos documentos e da dificuldade para armazenar papéis, como guardar de maneira válida esses documentos digitalizados, guardar 2 cópias? Bom, primeiro é importante mencionar que a LGPD, ela protege tanto os documentos físicos quanto os documentos digitais. Hoje, cada vez menos nós estamos trabalhando com papel, claro, por toda a questão de avanços tecnológicos, por todas as facilidades e ferramentas que diariamente aparecem na nossa frente, mas também pela dificuldade de gerir esse monte de papel. Esses papéis vão ficando dentro de pastas, dentro de armários, dentro de gaveteiros, esses papéis vão deteriorando, essa informação vai sendo perdida. Você não tem um controle efetivo para me dizer onde que está o documento do fulano de tal que veio aqui em 1995. Tá? Você não tem esse controle automatizado de descarte desses dados. Então, sim, é um passo importante para a Copanestes passar para a digitalização. Quando a gente olha para a digitalização, embora tenha essa questão financeira, esse custo nesse primeiro momento, mas com certeza, contratando a empresa, né, ou a plataforma, não sei se vocês estão criando, contratando esse serviço, fazendo essa mudança, né, vocês vão estar mais seguros, mais resguardados,
e com toda essa possibilidade, com todos esses meios, de garantir um backup, porque é extremamente difícil quando é em papel, né? Normalmente a gente guarda uma via ali, no máximo uma xerox, que é uma coisa muito importante. Quando é algo digitalizado, a gente tem backup. Hoje nós temos vários servidores, né? Temos várias empresas aí que trabalham com nuvem, com a cloud, então ele já possui um sistema de segurança eficaz, ele já te dá essa proteção, essa garantia. Então, hoje, assim, como guardar de maneira válida esses documentos? Vou dizer, hoje os que estão da forma física e que não podem ser descartados, que não tem como passar por essa nova ferramenta aí do tablet, que eles sejam, né, digitalizados, que ainda estão no período de necessidade de retenção, que sejam digitalizados, mas que a partir de então vocês passem a utilizar essa ferramenta, que ele automaticamente, né, já vai ser digitalizado, vocês vão diminuir o uso de papel, vão diminuir o risco de um incidente, assim, enfim, pegar fogo, alguém entrar na cooperativa e rasgar, picar esses papéis. Quando você está digitalizado, isso é mais difícil de acontecer, e se acontece, tem meios da gente, nem sempre, né, mas algumas vezes, tem meio de reverter ou de minimizar esse impacto. Então, é extremamente importante isso, essa questão da digitalização, garantida aí com um backup, né? Você explicou aí com as duas cópias. E aí... Só complementando a doutora Laís e doutor André, a LGPD ela veio justamente para fomentar a tecnologia das empresas. Então, um dos objetivos da legislação é justamente trazer as empresas para o mundo digital, tá? Mas é sempre importante ter em mente que a legislação ela protege o meio físico ainda. Então, aqueles papéis que estão sobre a mesa, aqueles papéis que vocês transportam, a legislação ela protege esse tipo de documento também. Não é uma legislação exclusivamente para o meio digital. Então, todos os documentos físicos, eles são efetivamente protegidos pela LGPD. Isso é muito, muito importante porque não basta vocês investirem em sistema e não investirem, por exemplo, em treinamento da equipe. Hoje em dia, todo mundo tem um aparelho celular. Então, se você investe no melhor sistema, alguém vai lá e tira uma foto, envia, isso circula e vai circulando e vira uma cadeia sem fim. Então, é sempre importante lembrar, a legislação, obviamente, ela tenta fomentar o meio digital, mas o meio físico ele precisa ser protegido. Existem diversas medidas de segurança que podem ser implementadas, tá? Desde uma simples instalação de uma câmera numa sala de arquivo, até colocar uma impressora dentro do consultório específico onde vai ser impresso aquele documento, tá? Não deixar, por exemplo, essa impressora no corredor, porque diversas pessoas passam. Então, você imprime um exame, por exemplo, tem um terceiro passando que não tem nada a ver com a relação, esse terceiro pode ter acesso a esse tipo de documento. Então, a legislação ela também protege os documentos físicos. É muito importante destacar isso, porque os clientes eles têm justamente essa impressão que é uma legislação para o meio digital, mas não, tanto digital quanto físico. É isso. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, queira falar ou mandar aqui no chat, senão eu vou passar a palavra para o Dr. Célio, para ele fazer o encerramento do nosso webinar. E desde já nos colocar aqui a equipe da Brum Cluster Marques Fragoso Advogados, caso surjam outras dúvidas ou que vocês não se sentiram confortáveis para perguntar aqui agora, vou disponibilizar aqui os nossos e-mails aqui no chat, vocês podem mandar, podem nos acionar, e vou passar a palavra aqui para o Dr. Célio. Celim, Dr. Célio, antes do Dr. Célio, eu só queria dar uma informação, que nós temos aí 15 pessoas, tá, Laís, aqui, prestigiando, né, os médicos, e vocês estão chegando justamente no momento oportuno, né, com a parceria, porque nós estamos aí implementando uma ferramenta robusta de tecnologia, ao mesmo tempo com uma assessoria de vocês, e também nós estamos aqui com a presença da Daniela Ramos, né, que é a nossa assessora de comunicação, recente contratada, que também nos ajudará, né, nesse feedback, nessa nova forma da Copanesse se comunicar. Então, um momento como esse, assim, que a gente reúne aí 15 pessoas, é importante a gente estar trazendo essas informações, né, mostrando, né, como que a Copanesse está caminhando-se para o futuro. Ok?
Doutor Célio. Obrigado, Marcelo. Marcelo sempre apoiando e ajudando a gente aí em tudo que a gente precisa na cooperativa. Agradecer a esse webinar que vocês fizeram, né? Muito bom, muito esclarecedor. Acho que a gente vai ter que, nosso time que participou aqui, vamos ter que ecoar a todos os anestesistas que não puderam participar. E agradecer, no mais, agradecer a vocês pela brilhante apresentação aí dos 3. Trio de ouro aí. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, então. Eu vou compartilhar a gravação e o material com o Marcelo, aí ele disponibiliza aí para todos vocês, em especial para aqueles que não puderam participar. E estamos à disposição. Obrigada, boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite.